Eu gosto do Drauzio Varela sem ser aquele gostar irônico da internet, assim. Não, eu gosto real. De verdade do tio Drauzio. Não gosto dele como gosto, sei lá, do Dolinho, assim. Gosto valendo. Embora goste muito do Dolinho também, porque o Dolinho é a representação da vitória dos publicitários sobre nós, meros mortais. Assim. Sim, vitória da publicidade ruim, diga-se, né? Isso, ele é tipo o avatar da publicidade ruim, assim. E ele demonstra como a publicidade é um erro. Eu ia perguntar se tem publicidade boa. Eu acho que esses comentários são super pertinentes. Não existe publicidade boa e o Dolinho representa toda a publicidade brasileira. É isso, boa noite! Então, para que hoje discutamos e não cheguemos a nenhuma conclusão, estão aqui comigo ela, a grandiosa doutora Aline Job, doutora em videogames e literatura em geral. Oi, Aline. Oi, gente, tudo bom? Muito bem, Aline, obrigado. Também está conosco aqui a sempre grandiosa e única pessoa que consegue se auto-intitular artista no Ataque e atual curadora de jogos do Glitch, né? Bruna Dias. Oi, Bruna. Oi, tudo bem? Tudo bem. Estamos aí de volta. There was much rejoicing. Eu fico feliz. Hoje estreando Ricardo Curaoka, isso, desenvolvedor, puxador do próximo Peteca e com certeza a voz mais sexy desse podcast. Não podemos deixar de falar. Aliás, eu não preciso falar, né? Porque isso é óbvio, mas precisamos sempre, né, relembrar. Oi, Ricardo. Oi, Lucas. Oi, gente. E também Beatriz Blanco, professora universitária e também escreve sobre jogos no Bônus Stage. Oi, Beatriz. Oi, Lucas. Oi, pessoal. E aí? E eu, Lucas Goulart, que sou... Eu nunca sei direito dizer o que eu sou. Acho que acadêmico é bonito de dizer, né? Acadêmico independente? Acho bonito. Acadêmico independente de jogos e crítico. Gente, então... Quem quer começar a falar e poder pensar um pouco da questão da representatividade ou representação em jogos e o que isso tem sido discutido, como isso tem impactado as nossas discussões e a indústria? Eu retomei algumas coisas aqui que eu estudei ao longo da minha vida acadêmica e eu acho legal a gente falar isso, no sentido de usar o termo acadêmico, porque acho que é de onde algumas pessoas vêm, né? Eu venho, tu vem, o Ricardo, a Beatriz também. Enfim, todo mundo aqui eu acho que tem um pezinho lá em algum momento, ainda que esteja mais conectado com a prática agora. Mas eu acho que pensando nesse retorno, assim, ao que a gente estudou e viu, eu tô muito conectada com a questão dos estudos culturais. E a representação, a noção de representação, ela está muito presente e forte dentro dos estudos relacionados a, tanto numa versão mais ampla dos estudos culturais, ou ainda se a gente pensar na questão da mídia propriamente. E acho que partir desse ponto da noção de representação já nos dá algumas ideias para daí a gente levar adiante e pensar isso no caso do videogame especificamente, né? O que os estudos culturais, especificamente um autor que eu sempre trabalhei, que é o Stuart Hall, vai nos trazer é retomar, né, as questões do próprio sentido do termo, né, o que significa a ideia de representação, né, o termo em si. Então não é só apresentar alguma coisa ou apresentar de novo no sentido de, vou mostrar aqui um significado que já existe nisso, mas também retratar, né, existe essa ideia, seja esse retrato um reflexo ou uma distorção. Essa concepção, ela tá junto da palavra representação. A gente pode repensar no conceito como sentido de alguém que representa um grupo, uma comunidade, uma identidade, ou algumas identidades, enfim. Representação como aquele ou aquela que está lá no lugar de alguém ou de algo. Enfim,
O conceito ele vai ser carregado de todos esses sentidos, né? A gente pode ainda, além disso, pensar que antigamente se tinha essa visão mais forte de que representação ou era reflexo ou era distorção da realidade, né? A ideia de pensar a construção de personagem, por exemplo, que é algo que eu trabalho bastante, vai estar muito conectado a isso, né? A gente tem gerações de representação dentro da análise de textos literários que vão ser feitas a partir dessa visão, né? O momento em que a gente tinha inicialmente personagens que eram representados a partir da realidade, daí um segundo momento que os personagens não são necessariamente aquelas pessoas reais, mas tem alguma coisa de real, e o terceiro momento que seria de fato que a produção literária vive hoje é que eles são simplesmente ficcionais. E o que tu tem ali é uma forma de simular a realidade, independentemente se está atrelado a algo real ou não. E essas questões relativas a como tu representa a realidade ou não, se elas fossem pensadas no sentido de tem que ser algo como é o real, a gente acabaria com toda a ficção especulativa, ficção científica, fantasia, enfim. E não é essa a ideia da representação, né? A representação, ela vai trabalhar com significado, com sentidos que daí vão ser construídos ou linguisticamente ou visualmente. E no videogame, acho que a gente pode pensar que essas duas formas de representação vão aparecer, né? Tanto a visual quanto a linguística, né? Porque a gente tem muito jogo com conteúdo textual bastante extenso e que não deveria ser desconsiderado quando a gente pensa, até mesmo questão dos atos de fala, né? A representação de uma dada identidade e os atos de fala que surgem a partir daqueles diálogos que são apresentados. Então, acho que a gente poderia partir dessas reflexões iniciais para daí entrar na questão da representação no videogame. Obrigado, Aline. Eu gostaria de comentar algumas coisas, na realidade. Esses dias a gente estava tendo uma discussão bem interessante, né, com o pessoal da Ataque em relação a falando de fantasias de violência, né? E eu comecei a pensar algumas coisas em relação a isso. E uma delas é que eu discordo da visão que a maioria das pessoas tem da fantasia e da representação e do sentimento, principalmente, né? A gente diz, a gente cria fantasia porque tem o sentimento, e eu acho que é o oposto. Eu acho que a gente tem o sentimento porque a fantasia está ali oferecida. Isso tem muito a ver com o trabalho do Stuart Hall. Eu tenho lido mais sobre isso e me fez pensar um pouco, isso tu traz, Aline, porque muita gente considera hoje no estudo de jogos a organização e a metodologia mais voltada dos estudos culturais como passado, né? É uma coisa que a gente não vê mais tanto. E aí eu comecei a ler, principalmente uma autora americana que a gente vai entrevistar para o nosso livro que eu e a Beatriz estamos organizando, né? Que se chama Kishona Gray. Então eu comecei a ler toda a obra dela para poder ver. E a obra dela é muito, muito, muito dos estudos culturais clássicos, né? Então, para pensar a hegemonia, para pensar a visibilidade e invisibilidade de certas formas de ver o mundo, de pensar como se cria uma questão racial centrada, então, né, na diminuição. Kishona Gray vai escrever principalmente sobre gênero e raça, mas mais raça, né? E como se cria uma visão muito inferior e tal da raça, como hegemonia e tudo. Então é muito interessante ver isso e pensar uma coisa que esses dias eu falei, que eu revisitei uma frase do Darcy Ribeiro, né? Que o Darcy Ribeiro dizia assim: a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto, né? E eu utilizei essa frase para dizer que a distância entre a humanidade e os jogos digitais no Brasil hoje, nas academias, não é uma crise, ela é um projeto. Eu acho que é um projeto principalmente por causa disso, assim. Eu acho que tenta-se apagar uma discussão sobre representação nesse sentido que tu coloca e colocar uma visão de representação muito mais simples e um pouco simplória, assim, como uma questão de público-alvo, que algumas autoras vão falar muito mal. Qual autora que fala mal disso, por favor? Shaw! Yay, Shaw! Te amamos, Shaw! Né? A Shaw vai falar isso. Eu ia falar Shaw, mas eu pensei, será que é só Shaw? Que você tava falando da Kishona Gray, mas... Sim. Desculpa, cheguei atrasada na torcida da Shaw, mas eu quero dizer que eu sou fiel ainda, então... Tá, na verdade eu ia passar um pouco a fala pra ti, né? Porque talvez tu pudesse falar um pouco dessa visão simplória de não representação, mas representatividade, né? E como é que tu vê isso agindo, assim? Talvez trazendo um pouco a crítica da Shaw, de que criar um público-alvo não é o mais interessante para complexificar a discussão, ou seja, não vai tocar nisso que a Aline falou, né? Que essas hegemonias de visão, hegemonia de representação,
mas cria só uma coisa mais mercadológica, assim. Eu acho que talvez tu pudesse falar um pouco sobre isso. Acho que meu ponto é muito disso, porque, bem, eu tenho uma vivência dentro de um movimento pró-representatividade, nerd, gamer, odeio usar essas palavras, mas enfim, dentro do que a gente vê hoje, né? Eu fiz parte de coletivos e de um site grande aí que tá tentando organizar essa questão, que é o Minas Nerds, e eu saí em parte por questões pessoais de tempo, em parte porque eu comecei a sentir um incômodo também com essa questão. E eu não acredito muito na forma que a representatividade é reivindicada hoje por esses veículos que tem mais, não vou dizer mainstream, porque na real todo mundo é meio que independente, assim, sabe? Eu acho que tem uma ou duas pessoas ganhando dinheiro com isso, se pá, mas que tem mais visibilidade, assim. Então, o que eu sinto? Primeiro, eu tava lendo um texto muito interessante semana passada que falava que muito do que se chama de feminismo gamer, vamos assim dizer, né? Dessas demandas por representatividade no meio gamer, elas na real partem de uma premissa pós-feminista e não feminista. O pós-feminismo seria um estado que está bem ligado a uma visão bem liberal de mundo, em que acredita-se que, na real, as mulheres já têm uma paridade estrutural com os homens, que elas estão discriminadas por questões de escolha. Não é isso que a galera que faz crítica visando representatividade hoje diz. Mas elas agem muito como pós-feministas agem, porque para os pós-feministas é o seguinte: então a gente tem que empoderar a mulher para ela fazer escolhas certas. Escolha um jogo com uma protagonista feminina. Escolha usar roupa curta num horário à noite porque você é empoderada e você pode. Só que a gente sabe que as escolhas dependem de elas estão condicionadas por uma estrutura, né? Quando você não faz essa crítica estrutural, você fica só numa questão muito do girl power, que muito slogan e muito, é isso, então mulheres são poderosas, tal, mulheres podem tudo. E às vezes até gerava incômodo você chegar numa discussão, como eu já cheguei algumas vezes, e falar, cara, eu não acho que a gente possa tudo, eu acho que na real a gente tinha que começar a olhar mais para as personagens femininas frágeis, porque boa parte das mulheres tá fragilizada, não tá forte, saca? Parece que tudo era uma questão de escolha. E aí, basta você escolher os produtos, você vai criar um nicho e o mercado vai mudar. E aí a crítica Cachol fala, né, que você começa a tratar a representatividade como uma questão de nicho. Vamos fazer personagens diversos porque tem um público para isso. E aí é uma bosta, porque o público, você joga o ônus do consumo da representatividade pro público. Então, assim, sei lá, sai um produto que tem personagens representativos, mas é uma merda, é fraco. Vamos assim dizer, eu não gosto muito de Sense8, eu acho o roteiro de Sense8 ruim, com bons personagens. Mas rolava uma cobrança quando eu falava, eu não quero consumir isso, mas você tem que consumir para fazer em outra temporada, porque é um produto com representatividade. Então, assim, eu lembro que antes do filme da Mulher Maravilha sair, eu fiquei muito incomodada, porque começou a rolar um movimento pró o filme da Mulher Maravilha. E não, o filme não vai ser ruim, o filme vai ser bom e todas temos que ver no cinema. Eu falei, peraí, eu tô militando pra dar dinheiro pra grande estúdio, cara? É sobre isso, assim? Então eu percebo que quando você joga pro público, e se o público não consome, a galera chega e fala, não vamos fazer porque o público não consome. E o discurso desses coletivos que falam em feminismo nerd e tal, vou falar do que eu participei, porque eu fiz o material de mídia deles, mas não posso falar pelos outros, mas o que eu vi geralmente é isso. É assim, sua empresa tem que investir em representatividade porque isso vende, e vários números de venda, entendeu? Então é um empoderamento que só vem pelo consumo. Eu nem sei se eu chamaria isso de empoderamento, na real, porque empoderamento pra mim é dar poder, e eu não vejo que existe algum poder real nisso, né? Além de, sei lá, esse poder do Procon que sempre rolou aí. Então, tipo, é tudo muito pelo consumo. Eu não vou dizer que é tudo assim, tem gente fazendo boa crítica de mídia. Eu acho que um mérito desse movimento de representatividade foi tirar a crítica de mídia feminista, que era uma coisa muito acadêmica. Eu fiz faculdade de estudos de mídia, eu vi superficialmente só críticas de mídias feministas de cinema, porque eu fui atrás, nunca rolou na aula, não tive nenhum momento nas minhas... Nem quando eu tava falando de estudos culturais. Que nas minhas aulas que alguém falou assim, e aí nos anos 80, 70 rolou um movimento de crítica de mídia feminista. Nada. Mas como eu estudei bastante repertório de cinema, quando eu fui procurar, eu esbarrei nessas autoras. Com esse movimento, cara, você vê que as questões feministas na crítica de mídia viraram mainstream, né? Ficou pop. E isso foi legal, isso foi muito positivo. Por outro lado, quando você começa a perguntar, o que o movimento está se propondo, é basicamente que se tenha mais jogos pra gente consumir.
e não repensar a estrutura de produção. E é isso que eu acho problemático, porque eu acho que fica uma representatividade só dessa coisa do nicho do consumo e que você se sente obrigada a consumir produtos culturais que às vezes não são tão bons, mas porque você tem que ir lá bater carteirinha de mulher, LGBT, deixa eu consumir isso aqui, porque senão não vai sair, sabe? Tá, eu só quero discordar de uma coisa, Bia. Suruba pansexual psionica, cara. Isso defende Sense8 contra qualquer crítica. É tipo, eu tenho um amigo meu que ele diz que, claro, é uma coisa bem hétero, assim, mas, né, que bacon, ele é um argumento contra o vegetarianismo. Assim. O bacon, ele é um argumento. Né? A pessoa vegetariana vai vir dizendo assim, olha, não existe possibilidade ética de alimentação se a gente come animais que são, né, sencientes. E aí tu olha e diz bacon, e o negócio fica mais ou menos no mesmo nível, assim. Aí tu faz essa crítica ótima, que eu concordo plenamente, mas no Sense8 eu só penso assim, suruba pansexual psionica, sabe? Tipo, cara, Sense8 tem bons momentos, tem bons personagens, mas eu acho o roteiro muito ruim, especialmente os diálogos. Tem hora que eles abrem a boca e eu só quero rir do quão ridículo é, assim. Eu concordo contigo, né? O Sense8, meu conceito do Sense8 é ruim, mas eu gosto, entendeu? É ruim. Total. Eu gosto, mas eu sei que é ruim, entende? Assim. Não, eu respeito isso, tem várias coisas horríveis que eu gosto, assim, mas eu acho foda ter virado, sei lá, uma pressão pra você consumir o negócio, porque, tem representatividade. Não, eu acho isso muito problemático, embora eu acho que a representatividade do Sense8 ela é boa e ela é diferencial, né? Porque Sim. É isso, existe uma diferença, porque primeiro que eu acho que essa representação meio Arca de Noé é meio saco, sabe? Tem uma pessoa negra e uma lésbica, e uma cadeirante, e um gay, sabe assim? Eu acho muito problemático, e o Sense8 até mostrar sexo é uma coisa que eu acho super interessante, entende? Uhum. Assim, pensar organizações diferentes do ato sexual para uma coisa tão mainstream, eu acho bem avançado pro que a gente tem, entende? Mas é ruim. É ruim, mas, por exemplo, aquela cena super demorada mostrando partos, eu achei aquilo muito incrível, assim, quando eu vi. Falei, nossa, realmente, do jeito que eles mostraram, não é o jeito que se mostra parto na TV, sabe? Então... Mas, né, é ruim fazer o quê? O roteiro é uma merda. Vamos, segue o jogo. Os antagonistas são horrorosos, né, gente? Os antagonistas, olha, não tem nada pior do que os antagonistas. Eu acho que o que perde é isso. As motivações dos antagonistas são muito ruins, assim. Mas, né, pelo menos existiu. Acho que foi importante existir. Partindo dessa última fala de ser importante existir, eu andei pensando muito sobre o tema, até por causa do podcast, né, mas eu acho que às vezes a discussão ela tá um pouco desgastada nessa representatividade pela representatividade e parece que não sai muito daí, mas eu fico pensando muito como existem certas iniciativas que talvez sejam um pouco simplórias, não adentrem tanto em questão mais aprofundada de cultura e de tudo mais, mas que elas acabam sendo importantes para criar uma imagem da pessoa que está consumindo, mesmo que seja nesse papel de consumidor, para ele ver outras possibilidades, né? Eu fico pensando muito como, por exemplo, esses jogos que você consegue criar o seu personagem, né? Você consegue escolher desde a cor da pele dele, você escolher se vai ser homem, se vai ser mulher, ou se de repente nenhum dos dois, ou vai ser baixo, magro, gordo. E no fim, poucos desses jogos fazem alguma coisa diferente em relação ao que você escolheu, né? Parece que não faz diferença. E isso é uma crítica válida, mas eu acho que ao mesmo tempo tem uma boa parcela assim, das pessoas que precisam entrar em contato com algo que mostre que pode ser diferente, né? Uma porta de entrada para que possa ter um pensamento crítico em relação a isso. Eu acho que a gente, às vezes falando muito, entrando nos conceitos e tendo uma mentalidade mais acadêmica, eu acho que a gente às vezes não percebe o quanto ainda essas pequenas participações, elas acabam sendo um pouco importantes em certas instâncias, né? Eu penso como... Eu sou descendente de japoneses, né? E como é difícil, mesmo boa parte da indústria de jogos, ela ter uma origem japonesa e ter bastante jogos feitos no Japão e tudo mais, como é difícil me ver representado, de certo modo, nos jogos, né? Até porque no Japão eles... todos os personagens têm olhos gigantes, eles têm cabelo colorido, sabe? É uma coisa meio parte, assim, de como eles são fisicamente, né? E eu penso, nossa, até um jogo como Sleeping Dogs, que é aquele jogo de mafioso, que é de arte marcial, que é meio bem estereótipo, eu olhar e falar, nossa, tem um protagonista que tem um olho puxado de verdade, abre um certo
porta pra eu pensar mais criticamente outros tipos de personagens, de representações, né? Eu concordo, né? Eu sempre fui muito crítico em falar isso, que só essa representação não é interessante, mas eu tenho repensado um pouco isso, né? Eu repensei muito isso em relação à representação de pessoas trans no Baldur's Gate mais recente, na realidade. Porque ali, sim, simplesmente a existência de uma personagem que é abertamente trans fez as pessoas pirarem, assim, enlouquecerem completamente, sabe? E eu acho que isso eu acho que é importante, pelo menos, se não importante tão politicamente, assim, é isso que a gente quer, pelo menos para poder trazer algumas pessoas que se sentirem à vontade para reclamar, pelo menos, né? E para isso é necessário, em um primeiro momento, que as pessoas, pelo menos, possam estar ali, né? Eu sempre digo que eu acho legal, por exemplo, essas coisas mínimas do chamado feminismo gamer, que pelo menos deixa as mulheres ali para elas poderem até falar que tá uma merda, sabe? Ali dentro, assim. Né? Não é mais uma negação, assim, de não vou participar agora. Pra mim já é louco ouvir a junção de feminismo com gamer, né? Já começa por aí. Ouvir isso. Eu sou bem contra isso, né? Tipo, eu acho que a gente tem que desconstruir o nerd e o gamer porque eles são antifeministas por definição, assim. Exatamente. Por outro lado, eu entendo que como um estágio inicial do debate, funcionou. A gente conseguiu trazer o assunto pro mainstream e conseguiu criar uma demanda assim. Eu acho que ficar estacionado no ponto que tá, não tá bom. Porque é uma coisa de consumo, virou um nicho pra influenciadores, galera que quer virar influencer. Muitas vezes acaba meio que caindo num problema que eu sinto muito na crítica de mídia hoje, falando como crítica de mídia, que é a problematização descontextualizada, né? Uma falta de conhecimento prévio das discussões que já foram feitas, até de apropriações, de coisas que às vezes são importantes. Por exemplo, o Lucas comentou do Baldur's Gate, né? É um contexto em que as coisas são importantes e que muitas vezes as pessoas não têm tanto contexto pra falar. Dá um exemplo. Virou uma moda um tempo atrás a galera problematizar drag queen, assim. Todo mundo tava fazendo isso. E, cara, eu acho complicado fazer isso sem você ter um conhecimento histórico de quanto que as drag queens foram importantes pro movimento LGBT, sabe? Eu acho que tem que problematizar, mas você tem que trazer isso, porque senão você meio que tá jogando fora. Eu tenho uns amigos mais velhos que falaram assim, que incomodam muito eles, a galera que acha que o movimento LGBT começou nos anos 2000. E rola, né? Rola isso com o feminismo. Nossa, como rola. Não, mas no movimento LGBT, eu acho que dos movimentos que eu já presenciei, assim, tá certo que no LGBT eu sou mais próximo e militei durante um bom tempo e ainda sou muito ligado. Eu acho que o que mais tem problemas geracionais, assim, o que mais tem problemas geracionais nesse sentido, entende? Das pessoas dizerem assim, por que falar viadagem, você pode falar queer, entende? Assim, e isso não faz o menor sentido pra, sei lá, sabe? Tu vai falar isso pra uma bicha velha de 50 anos que sobreviveu ditadura, sobreviveu a AIDS, entende? Assim, eu fico, nossa, isso é uma das poucas coisas que me deixa muito realmente revoltado, assim, nesse e assim, eu tenho um amigo exatamente dessa faixa etária de 50 e poucos anos que esses dias ele tava falando, cara, essas bichas novinhas tem que me respeitar, saca? Peraí, né? Eu vi coisas, eu vi apropriações aconteceram que fazem muito sentido pra minha geração, que talvez não façam mais sentido pra vocês, que bom, mas é complicado vocês chegarem invalidando. Então, assim, eu acho que agora o movimento feminista gamer tem que dar esse passo anti-gamer. Porque do jeito que tá muito acomodado numa questão de consumo. E é isso que me incomoda. Não o ponto de partida, eu achei o ponto de partida foda. Tanto que eu participei ativamente do movimento. Até eu achar que tava virando uma coisa pra ser influencer e ganhar dinheiro e fome like. Assim, e eu caí fora porque vocês sabem que essa é zero a minha vibe, né? Pois é, eu nunca não participei, evidentemente, né? Senão a gente teria se conhecido antes. Mas eu acompanhei aquela página e tal. E, enfim, como tu citou, eu acho que é bem relevante da gente comentar coisas, porque ali acho que a gente tem um microcosmo do universo nerd e gamer, né, vamos usar esse termo mesmo, que é bem significativo, né? Tu falou da questão desse meio que, vamos todo mundo assistir Mulher Maravilha, porque é filme, né, feito pra mulher, com mulher, isso e aquilo. E aí, pra mim, aquilo ali seria... O que eu via acontecendo naquela página ali, eu sentia como, nossa, o máximo que, infelizmente, essas meninas conseguem pensar como feminismos é usar a camiseta da Mulher Maravilha, sabe? E frase de efeito. E eu me incomodava com isso. Exato, sabe? E eu me incomodava com isso. Por outro lado, eu acho que é o caminho pro início, né? E eu não posso deixar de ignorar
porque a maioria delas são super jovens. Muito jovens. Muito jovens. É uma gurizadinha assim de 15, 18 anos, 20 anos. Claro, a gente com essa idade não tinha lido tudo que lê hoje em dia, sabe? Não tinha pensado, não tinha refletido sobre conceitos e teorias e repensado a questão, como tu falou, a história, o contexto, o que veio antes da gente, né? É óbvio que a gente não tem paridade. Achar que tu pode fazer escolha sendo uma mulher branca que mora, sei lá, super bem, é outra coisa, né? E, tipo, daí ignorar todos os outros feminismos e ignorar que as outras identidades não têm as mesmas escolhas que tu, é simplesmente achar que só porque tu consegue botar um batom vermelho na boca e sair do jeito que tu quiser, tá tudo tranquilo. E que a gente não consegue fazer isso ainda, né? Nem minimamente ainda. Tu vai ser taxada de uma série de coisas. E isso acho que é o que menos importa, né? Se a gente for pensar em termos de paridade. O que falta? Falta muitas coisas mais sérias do que isso. Mas eu entendo que elas estejam ali nessa luta, nessa tentativa de afirmação. Estão chamando isso de um pós-feminismo, mas que feminismo é esse, né? A gente teria que parar para pensar isso. Qual é a visão desse feminismo? E acho que é como tu falou, Beatriz, é a questão de um pensamento super liberal que o que determina é a questão das escolhas, a possibilidade de fazer escolhas. E não uma realidade de feminismos e identidades e o que significa a questão de representação e representatividade. Que daí a gente volta, né? Claro, posso pensar que a representatividade pela representatividade, ela não modifica a estrutura. E realmente, ela não modifica a estrutura. Por outro lado, ela produz a possibilidade de alteridade, de empatia, de uma série de questões que, para quem não está inserido dentro desse debate, dentro dessas discussões, é fundamental. Eu acho que levar para dentro, tipo, a gente pega o Sense8 que tu tinha mencionado. Sim, tem uma série de problemas narrativos ali, diálogos bobos e tal, personagens que são legais, mas, né, também, enfim. Eu adorava a série, mas eu enxergo os problemas que tem. Por outro lado, tu criou personagens ali que tu leva para dentro de casas, que, digamos assim, seriam casas que não pensam identidades, não pensam diversidades, e eles enfrentaram ali uma personagem, a Nomi, que é uma mulher trans e que é lésbica. As pessoas, elas não têm noção disso. Quando elas assistem aquilo ali e pensam, sabe, é um choque para elas pensar nessa possibilidade. Então, acho que a importância dessa representatividade, que pode não ser tão significativa naquilo que nós esperamos, porque daí a gente está cheio de teoria, cheio de discussão, né? A gente tem um outro embasamento, a gente espera mais disso. Mas eu acho que a questão de sensibilizar e naturalizar essas identidades é uma questão bem fundamental. Que quando eu falei lá no início em fantasia, eu tô pensando no gênero próprio da fantasia, né? Que daí o Lucas levou pro caminho desse desejo e tal. Não, tô pensando no gênero fantasia, que também, como uma estrutura pensada dentro de um certo padrão, tenta se escapar de algumas questões de diversidade, identidades, mas hoje isso já está sendo desconstruído, né? Que acho que é o grande papel de quem está produzindo histórias, produzindo narrativas hoje. Essa eu acho que é a grande função de usar esse espaço que a gente tem. Mas claro, ele não deveria ser só focado no consumo, o que é um saco, né? Sim, eu acho que a gente tem que cobrar isso até às vezes mais de quem encabeça essas mobilizações hoje do que tanto os produtos. Sim, tem que cobrar os produtores, mas eu acho que a responsabilidade dessa coisa ficar muito focada no consumo é muito mais de quem tá encabeçando isso, entendeu? Porque eu sinto que esses movimentos se propõem como feministas, mas eles não estão... A discussão ainda é um pouquinho superficial. Por outro lado, hoje eu tô só me desdizendo. Também acho que rola uma pressão grande de que muitas das meninas que se colocaram esse papel são bastante deslumbradas e são fãs, na real, que se viram aí numa oportunidade de falarem como especialista. E você tem menina produzindo conteúdo hoje sobre feminismo nerd que nunca leu teoria feminista na vida, cara. Eu não tô falando isso do ponto de vista elitista, de que tem que ler a teoria. Não é isso, mas assim...
É aquilo que a gente tava falando, cara, não pensou o quanto que essa noção de nerd é profundamente antifeminista e que não sei se as coisas são conciliáveis, porque você não tem, né? É uma coisa que vem muito de tirou da cabeça e foi se construindo uma tradição ali, aí saem umas coisas do tipo, sei lá, movimento de militância pelo pagar ingresso da Mulher Maravilha, que eu achei um total descalabro, assim. Essa sou eu. Eu concordo. Eu falei, Bruna, gente. Eu falei que eu ia reclamar muito, gente. Desculpa. Acho que tá pouco, hein? Achei Dá pra- pouco. Dá Acho pra que tá piorar. acho que tá pegando super leve, levando em consideração a gente começar a pensar quais são os impactos disso, assim, né? Sim. Mas, Bruna, o que tu acha dos assuntos, das questões? Eu concordo com... Gostei muito da fala da Beatriz, eu acho que fecha muito com o que eu penso, com o que a gente meio que falou ali um pouco no chat do Ataque, quando entrou essa questão da representatividade e tal, que é isso do foco no consumo, assim, né, e nessa coisa assim de que, tem um personagem trans em tal jogo, em tal coisa, uma questão assim de uma supervalorização da iniciativa, sabe, de ter uma personagem mulher mais bem desenvolvida, uma personagem trans, enfim. Eu vejo isso com muita desconfiança, essas iniciativas, porque, enfim, né, o contexto atual meio que exige dessas empresas e desses produtores esse tipo de personagens, né? Trazer esses questionamentos. Eu acho que, então, dependendo da forma como é apresentado, às vezes eu acho sempre legal que tenha, né? Sempre legal que apareçam personagens fora da norma, do cara cis e tal. Mas eu acho que muitas vezes é tipo atingir um determinado grupo de pessoas para vender jogo, para gerar discussão. Eu não vejo muito uma questão de querer realmente uma transformação assim, social, ou sei lá, realmente amadurecer o videogame, ou sei lá, amadurecer a produção. É bem isso, assim, eu acho que essas iniciativas são válidas, eu acho que sempre aparece um personagem trans, mulher, enfim, é legal, mas eu não consigo bater palma para isso, assim. É muito difícil, com raras exceções, assim, até vocês falaram do Sense8. Eu vi a primeira temporada do Sense8, eu não gostei o suficiente para ver a segunda, mas eu acho que é legal, que exista, eu acho que, enfim, teve uma mulher trans na produção, e isso para mim é até mais importante do que tanto o que foi abordado de representatividade, sei lá. Eu acho que isso é uma outra questão também, para mim é importante, como fica focado no que é produzido e não tanto em quem produz, por exemplo, sabe? Em pensar, mas quem são as pessoas produzindo e criando esses personagens e essas histórias, sabe? Para mim, isso é um aspecto importante dessa mudança, dessa representatividade, assim, é ver gente no meio do desenvolvimento do videogame, que é mulher, que é trans e tal, seja do desenvolvimento, seja da reflexão do videogame, enfim. Mas é isso, assim, pra mim isso é um aspecto importante da representatividade, ter pessoas reais fazendo parte desse sistema, buscando transformar, sabe? Eu acho que não é legal a história ficcional, fantástica, sei lá, mas a transformação social realmente que está ocorrendo, se é que está ocorrendo, né? Eu acho que isso é uma questão para se colocar também, porque tem mais personagens e tal, mas o que essas empresas que abrem espaço para mais personagens mulheres, mais personagens trans, mais personagens negros, o que essas empresas abrem de espaço para essas minorias na empresa, no desenvolvimento, sabe? Isso, para mim, é um aspecto que não é suficientemente discutido, assim, tal, e que, para mim, é bem importante. Isso é uma pergunta que eu acho que agora que tu falou que eu achei bem interessante. A gente ainda tem a necessidade de dizer o que é bom, o que é ruim, ponto, assim. Porque eu fico um pouco nisso, porque é bom, mas, porque é ruim, mas, né? Por que a gente tem essa necessidade, você acha, de fechar e dizer, olha, isso é feminista, ou isso é queer,
né? Ou isso é racialmente consciente, entende? Assim, por que a gente tem essa necessidade, talvez, de fechar e dizer, não, olha, isso é bom de verdade, sabe? O que vocês acham? Eu acho que certos grupos, eles passaram muito tempo... Não vou dizer isso, porque eu não sou tão velho pra falar isso, mas eu acho que hoje muitos grupos estão achando... No meu tempo era tudo mato! Mas eu acho que hoje muitos grupos eles estão achando pessoas para se encontrar e para se afirmar e criar essas regras e criar essas noções do que é certo e o que é errado, e às vezes isso acaba sendo um alívio no meio do mundo, sabe? Você encontrar um grupo e você decidir com eles o que é certo, o que é errado, e você ter aquela certeza de que naquele grupo as coisas fazem sentido para você, né? Mas eu acho que ao mesmo tempo isso cria certas bolhas, cria certas discussões que deixam de pensar como está sendo visto. Recentemente eu fui num debate aqui em São Paulo, era meio genérico assim o tema, era tipo queer geral, e daí chamaram uns artistas. E daí estavam os artistas falando, né, eu faço livros, eu faço sei lá o quê, e tinha um cantor que chama Sonhantó Tó, ele é mineiro, e ele tava lá e ele tava super... meio retraído, assim. Não retraído, acho que ele tava cansado só, porque ele faz shows e tudo mais. E daí todo mundo falando bastante. Chegou na fala dele e ele falou assim, eu não quero desconsiderar o que vocês falam, eu acho super legal, mas tem uma cobrança pela estética dele, pelas músicas dele, de abraçar essas teorias e fazer música sobre isso. E ele falou, mas eu não sei se eu sou se eu entrar nesse grupo e se eu só afirmar o que vocês afirmam e só negar o que vocês negam. Sabe, eu acho que isso faz com que o grupo seja menos diverso do que deveria, sabe? E a fala dele, na verdade, foi bem boa, assim. Eu não tô fazendo jus, assim, ele falou bem. E me fez pensar muito nisso, como os grupos, eles se acharam, talvez por causa da internet, por causa de alguns avanços e alguns movimentos, e às vezes eles caem nessas armadilhas de acharem tão bom se afirmar e achar as pessoas que ficam só nisso, só nesse pensamento de que a gente já descobriu o que tá certo e o que tá errado. Eu acho que isso é interessante, que me lembrou um pouco o que eu vi quando eu fui para os Estados Unidos ver as cenas queer de produção de jogos, assim. E tinha uma coisa meio... E uma vez eu fui que era numa discussão, que era um workshop de como fazer jogos apesar de estar cansado. Era uma coisa meio assim. E, gente, foi a coisa mais bizarra que eu vi na minha vida, que era do tipo, não, tu trabalha em 2 empregos, tu tem que se expressar e mostrar pro mundo, né, e ajudar a sua comunidade, assim. E eu pensando, cara, sabe, mas essa gente trabalha em 2 empregos, entende, assim. E ele tem que chegar em casa e fazer jogo não porque tu quer, mas porque a tua comunidade precisa disso, entende? Sim. E no Brasil a gente nunca teve essa visão de comunidade tão forte, mas parece que quando a gente fala dessa representatividade, isso vem, né? Isso nos pega com uma certa força, assim. Mas tem paralelos dessa visão de comunidade no Brasil, sim, tá? Boa parte desses sites que produzem conteúdo feminista, não vou dizer todos, alguns são pagos, graças a Deus, mas o que eu tava trabalhando não, e eu percebo que na ingenuidade eu colaborei com um esclava de trabalho extremamente precário nesse sentido. Era assim que funcionava, as meninas eram chamadas a contribuir, né, as mulheres, elas escreviam, e aí era no amor, e você tinha um cronograma, e você tinha que colaborar, e não era remunerado de forma alguma, era num esquema assim, se um dia der dinheiro a gente paga vocês. Obviamente não vai dar dinheiro, porque não dá. É muito difícil você ganhar dinheiro só com site no Brasil hoje. Depende de um monte de fatores. Um deles, grana pra investir em mídia, que ninguém lá tinha. E essas meninas eram meio que convocadas. Eu falo meninas porque muitas eram bem novas mesmo, saca? Estudantes, tá? Meio que no amor, e tinha esse sentido de que não, você tem que contribuir pra fortalecer a sua cena. E tem toda uma discussão de trabalho precário dentro desses rolês de militância, assim, que eu não vejo acontecer. Sabe o que eu sinto? Complementando um pouco a fala do Ricardo, que eu achei muito boa, e agora você trazendo essa questão. Eu sinto que quando a gente é militante de causa social, parece que a gente é cobrado a se justificar mais que a média. Porque acho que é um rolê tão mal visto, que aí você tem que dizer, não, mas eu trabalho pela causa, não, mas eu faço isso e aquilo, e a gente fica tanto tempo na defensiva, saca? Que a gente tem que ficar se justificando, e também nessa postura de falar, reafirmar, e qualquer coisa que você discorda da comunidade, você é visto como um boicote. Então, eu via muito essa visão lá, assim, do tipo, ai, quem não quer colaborar tá boicotando, sabe? Eu vou fazer um comentário, assim, que na real é super pessoal, mas é sobre essa questão de participar desses movimentos e coletivos e tal. Não sei se porque daí eu também sou
um pouco mais velho, coisa e tal, eu nunca consegui entrar nesses grupos assim e permanecer. Não era um problema a questão de visões diferentes, evidentemente que as visões vão ser diferentes, mas me incomodava um pouco esse fato de não conhecer as coisas, de faltar estudo. Eu acho que é fundamental para a gente poder desconstruir a estrutura em que a gente vive, tu entender as coisas, como elas funcionam, como elas são transformadas e como elas são mantidas. Todas essas coisas que a gente abomina e eventualmente voltam aqui no ataque, sei lá, a gente fala de racismo, a gente fala de machismo, a gente fala de uma série de outras coisas que aparecem dentro da cultura nerd e cultura gamer. E no fim eu acho que essas questões, pra gente poder desconstruí-las, a gente precisa pensar em como elas foram criadas, como elas foram simuladas, transformadas. E nas vezes em que eu estive nesses grupos, sinceramente, eu não tive paciência, e daí eu acho que foi uma falta da minha pessoa de, não, peraí, tipo, quem sabe a gente podia pensar esse grupo pra daí propor discussão, vamos estudar, vamos não sei o quê. Ah, não, mas daí já tem um outro grupo lá que faz isso, então eu vou pra lá. Porque eu não tive paciência, e eu não tenho paciência. E não só eu não tenho paciência, como me incomoda, num certo sentido, essa forma que a gente vê hoje, especialmente que é o que eu mais acabo vendo, né? Desses canais que se dizem feministas, né? E daí também. Qual é a visão de feminismo que esses canais têm? Não sei, né? Feminismos a gente sabe, são vários. A gente tem várias ondas, a gente tem várias perspectivas. Que feminismo seria esse que esse canal defende, digamos assim? Ah, são várias perspectivas, cada pessoa que está ali vê de uma forma diferente, né? Não, a gente está perpetuando, eu acho, um acesso a um discurso que só emula um leve conhecimento, não tem aquele conhecimento. Uhum. E isso que eu vejo esses canais fazendo e tal, e alguns textos que acabam chegando em mim, os conceitos estão ali só jogados, aí tu pega uma citação que, sei lá, tirou da Wikipédia ou de um dicionário, alguma coisa assim. O desenvolvimento é sempre muito, muito, muito superficial. E aí eu acho assim, tá, não é meu papel aqui tá dizendo que tá errado, não é essa a função de ninguém, eu acho. Dizer o que tá certo e o que tá errado. E acho que uma questão que daí eu não concordo, né, com quem diz que os estudos culturais eles estão ultrapassados. Acho que não. Porque o que os estudos culturais de fato se propuseram a fazer, e acho que é uma questão que tá lá no pós-estruturalismo, e daí me incomoda a questão desse pós-feminismo, porque esse pós-feminismo não tem nada de pós, no sentido do que significaria tu ter o outro momento daquela teoria, é o fato de que o que os estudos culturais pensam que seria o ideal para a gente tentar mudar a estrutura como ela se dá hoje, é a questão dessa variedade de textos. E quando eu digo textos, eu não estou falando do texto escrito ali, o livro ou qualquer coisa. Não, as mensagens, né? Qualquer que seja o filme, o livro, o jogo, né? Esses elementos de significado são considerados textos, né? A linguística trabalha com uma série de conceitos amplos, né, para pensar a ideia de texto. E é só na variedade de textos que a gente vai poder desconstruir e daí pensar uma nova forma. E acho que isso vale para representação de mulher, para representação de cor, para representação de idade. A gente aqui nem falou da questão de idade. Quando que a gente tem uma representação de pessoas vivendo uma vida real que, sei lá, já passaram dos 50, 60 anos? Ah, daí vira filme de comédia, né? Alguma coisa assim. Não, tá, cadê as pessoas, né? As pessoas que têm... Daqui a pouco a gente vai ter 50, 60 anos. A gente não vai mais ser foco para nada, porque não, tu passa a não ser. Esses personagens, eles são assexuados, na maioria dos casos, né? Eles estão ali em qualquer narrativa como acessórios, né? Eles são o pai, a mãe, a avó, a bisavó, sei lá, qualquer coisa. Eles não têm uma função em si. E esse é um problema que só a possibilidade que uma variedade de textos pode produzir. E quando a gente pensa nessa ideia de variedade de textos, a gente está, sim, pensando na variedade de vozes. Então, quando a Bruna falou a questão ali, acho que é importante a gente pensar em quem que está produzindo o quê. Eu acho importante a gente pensar isso e também mais pensar quantas vezes a gente consegue pensar em produtos ou narrativas criadas por mulheres ou homens trans.
Será que Sense8 chegou onde chegou só porque eram as Wachowski? Afinal de contas, elas fizeram o Matrix, né? Pra mencionar uma coisa que todo mundo conhece. Elas teriam conseguido fazer o Sense8 se elas não tivessem criado o Matrix, né? Enfim, questões que são pertinentes, mas que daí, claro, eu fiz vários comentários que não estão entrando diretamente na questão de representação dentro de videogame, mas eu acho que são coisas mais amplas, assim, no sentido geral, de como falta a gente problematizar isso, porque eu concordo contigo, Beatriz, que acho que rolou ali uma apropriação do que é a representatividade, e isso está se perdendo num sentido muito ruim. E o que mais me deixa louca, que me chama muita atenção, não sei se vocês já leram o texto do Ted Kaczynski, o Unabomber, o Sociedade Industrial e o Seu Futuro, em que, bem no início do texto, ele vai falar de alguns problemas em que ele vê no pensamento de esquerda, né? Ele não vai falar da esquerda em si, ele vai falar o pensamento de esquerda, a psicologia de esquerda. Que o que a gente fez, né, no caso nós que somos de esquerda, efetivamente, então fomos nós, segundo Ted Kaczynski. Que o que a gente fez foi dividir a sociedade, porque no momento que a gente cria rótulos e a gente diz que essa é feminista, essa é isso, essa é aquilo, não sei o que, a gente criou rótulos, a gente está se destruindo, né? Esse é o pensamento que quem não é de esquerda vê. Que a gente está se enfraquecendo no momento em que a gente demonstra as nossas identidades. Então, pensar nossas identidades e a diversidade é um problema que eles veem. E eu estou dizendo a direita, né? Essa é a questão, eu acho, que está por trás de tudo isso. E no fim, eu não sei o quanto disso já não entrou um pouco no pensamento da própria esquerda, do tipo assim, representatividade é ruim, porque daí eu tô ali só mostrando por mostrar. Eu acho que a gente tem ainda muito disso, de mostrar por mostrar. E não é essa a função da mídia em si. Eu acho que a gente pode usar ela de uma forma muito mais transformadora e significativa. Mas no momento em que tu já coloca lá, tá aparecendo, é real, sabe? Não tá escondido dentro do armário. Acho que isso é o princípio das coisas. Mas ainda tem muito pra ser feito, né? Eu acho que a gente também tem que se libertar um pouco no sentido que o Lucas falou, né? De parar de falar tanto em bom e em ruim e tentar pensar outras soluções. Mas eu só quero entender se a Aline, então quer dizer que não foi o PT que inventou a luta de classes, Aline? Como assim? não foi, assim, não é a ditadura gaysista, feminazi. Veja a hora, por favor, quero. Ditadura gaysista, agora. É muito engraçado, tem uma página no Face que é, eu não lembro como é que é o nome, mas é tipo assim, coisas que os direitistas falam, que são obviamente um exagero, mas puta merda, como eu queria que acontecesse, sabe? Assim, tipo, assim, daqui a pouco ser homem hétero vai ser ilegal. Olha, ninguém pediu isso, mas puta merda, ia ser tão bom se acontecesse, entende? Assim, tipo, então, eu acho que agora, bem eu vou dizer uma coisa e vocês vão rir da minha cara de novo. Eu vou dizer, eu só quero dizer duas coisas e eu vou levar só 5 minutos pra falar isso. Uma coisa, eu vou ter que falar, senão eu vou dizer. Uma coisa, que a Bruna falou um negócio muito tempo atrás, em algum ataque que a gente gravou, e ela falava de um negócio que o Ricardo também falou hoje, que é a questão do character creation, e que, daí tu vai lá e escolhe isso, aquilo e tal, não sei o que, o nariz, o cabelo, não sei o que, baixo, alto, não sei o que, enfim, e não faz diferença. Eu quero dizer que eu pensei desde então sobre isso, e eu concordo com tudo agora, Bruna, tudo. Exatamente tudo que tu falou. Talvez tu não lembre, mas eu lembro. Que era essa questão que o Ricardo retomou. Que, tipo, não faz diferença. Né? Lá dentro do jogo, isso não vai ter um impacto real. Nem no gameplay, nem na narrativa, né? Tipo, são poucos os jogos, talvez, que tu consiga realmente pensar assim, isso resultou em tal coisa. Mas normalmente não. Então, sim. Acho que a questão da representatividade, ela só vai modificar, talvez, ou dar um início a uma modificação quando obrigatoriamente as pessoas teriam que jogar de tal forma e isso tivesse impacto no gameplay. Eu falei dessa questão, acho que num podcast, que eu falei no chat também, enfim, mas só para elaborar um pouco, assim, eu acho até, pra mim, eu acho legal quando eu tenho a opção de criar uma personagem ali que eu me sinta mais
desconfortável de jogar, ou que eu sinta que serve como avatar. Acho que em alguns jogos isso é interessante, isso pra mim faz algum sentido. Mas o que eu lamento é que isso não tem um impacto no jogo, não tem um desdobramento, sabe? Aqui a gente estava falando no chat sobre a questão de sexo no videogame, que não tem a ver com a questão de representatividade, mas tem um pouco, enfim. As coisas estão ali à disposição como escolhas, mas isso não tem um desdobramento. É isso que me incomoda, assim. É legal que esteja ali, mas, sabe, não é elaborado o suficiente, assim. E eu nem acho que tudo tenha que ser elaborado profundamente. É legal que as coisas simplesmente estejam à disposição e que as pessoas, enfim, achem formas de tornar aquilo interessante, mesmo que o jogo em si não ofereça algo super interessante, assim. Mas eu acho que também a gente pode almejar, assim, que as coisas sejam melhor elaboradas, assim, sabe? Eu acho que pode ter os dois. E falando no que estavam falando da questão da representatividade da esquerda e tal, eu acho que tem essa discussão também dessa questão dessa separação entre quem fala de representatividade e às vezes o pessoal da esquerda mais velha guarda, sei lá, que critica a questão da representatividade, que fala mais em questão de empregos e questões sociais e tal. E o que eu tentei fazer na minha fala foi justamente dizer que eu acho que os dois importam, assim, que a gente não deveria criar essa distinção. Acho que a representatividade é importante, mas eu acho que a gente não deveria ficar só nisso, a gente deveria pensar em questões estruturais, de acesso ao emprego, de como eu disse, quem está produzindo essas coisas, sabe? Quem está criando esses textos, esses discursos nos jogos, sabe? E dá oportunidade para que pessoas de todas as minorias possam participar dessa criação e desse desenvolvimento do videogame, da qualidade textual, dessa variedade, né? Enfim, eu acho que as duas questões andam juntas, assim, eu acho que o problema para mim é quando fica essa distinção entre representatividade ou pensar questões mais estruturais, assim. Isso aparece um pouco na crítica da esquerda, né? Eu só queria fazer um comentário que tem tudo a ver com o que tu disse, porque aconteceu o oposto, né? Porque eu falei isso também, de que para mim não fazia diferença e tal, e a Aline respondeu a isso, né? Quando eu falei isso, ela disse, mas tu fala isso porque tu é um homem branco, cinza, porcaria do videogame feito pra ti. Tudo verdade. Tu sentou, não, tudo verdade, obviamente, né? Tu sentou esse teu cu no chão e jogou o Super Nintendo quando quis, porque, né, enfim, teve acesso, os jogos eram feitos pra ti e tal. E aí eu repensei isso, né? E aí eu concordo muito com o que tu disse, assim. E eu ia te perguntar exatamente se tu não acha que as coisas estão um pouco juntas. E mais do que isso, poder abrir para perguntar um pouco, assim, até onde, que é uma coisa que a Shaw, por exemplo, vai dizer que não, mas eu acho que é legal a gente pensar um pouco, principalmente quando a gente vai falar não só de mulheres, né, mas, por exemplo, de mulheres trans, ou de mulheres negras, né, ou de pessoas que realmente, assim, para poder se ver num produto de mídia é muito difícil, né? Até onde não a representação e possibilidade inicial de acesso não andam juntas mesmo, sabe? A Shaw vai dizer que não. E eu, às vezes, concordo com a Shaw, porque, assim, não tem como discordar dela, porque ela é fantástica. Mas, assim, eu acho que é legal a gente abrir, assim, até onde não tem a ver, realmente, representação e acesso, assim. Bom, vou começar respondendo, então, como mulher trans, então, pra mim, dependendo da representação, da representatividade e tal, minha opinião pessoal, tá, de minha experiência como jogadora, às vezes eu prefiro que não tenha questão de transexualidade ou enfim, sabe, que às vezes mais me incomoda e fica meio gritante pra mim como a abordagem é ruim, que às vezes eu preferia que não tivesse, sabe, então acho que às vezes ter uma personagem só mulher, que possa ser cis, que possa ser trans, que eu possa, enfim, pensar ela como quiser, mais interessante do que ter um jogo que discuta essa questão, porque às vezes o modo como discute é um modo burro, assim, que não me interessa, sabe? Mas para algumas pessoas pode ser interessante, então, sei lá, eu tô falando muito da minha experiência pessoal, como a Aline falou também, tem uma questão de idade, eu já sou um pouco mais velha e tal, então para mim isso talvez hoje em dia não seja tão importante, mas se eu fosse jovem hoje, talvez isso tivesse uma importância maior, não tem muito como avaliar isso, né? Mas na minha experiência pessoal mesmo, às vezes a representação mais me
incomoda do que é um incentivo pra mim jogar tal jogo, ou sei lá, sabe? Mas isso é muito pessoal meu, não sei, não posso falar no geral, assim. Tá, então quem ganhou foi a Adrienne Shaw, né? Porque ela diz exatamente isso. Então, exatamente isso. Perdão, eu ia perguntar pro Ricardo, porque ele comentou que tu acha que isso faz diferença, né? Bom, como eu falei também antes, acho que a gente, quando tá muito adentro nessa discussão, a gente começa a não ter paciência pra essas coisas, né? Eu tenho uma amiga que falava muito isso, assim, pra mim, que o pessoal ficava taxando ela de brava, de que discutia com todo mundo. Ela falava, Ricardo, eu sei que é importante eu explicar pro cara que ele tá sendo machista e não xingar a cara dele, mas eu não tenho sangue frio pra isso. Eu não tenho sangue frio pra chegar pro cara e falar, deixa eu falar pra você, sabe? Isso tá errado quando eu sei que mulher tá morrendo no Brasil todo ano, sabe? Ela falava, eu acho que é importante, mas eu não tenho paciência, não tenho sangue frio pra fazer isso. E assim, eu acho que existe muita gente em níveis diferentes de entendimento de todos os assuntos que a gente fala, de representatividade, de lugar de fala, de tudo isso, sabe? Às vezes a gente tá tão à frente dessas discussões que a gente sente que é perda de tempo desacelerar e de pensar como essas pessoas que não estão tendo esse acesso não conseguem entrar, sabe? Como uma pessoa que não tem essas discussões em casa, que talvez não tenha contato com isso, vai chegar nessa discussão queer, discussão de não binário, discussão super avançada de certo modo, assim, não avançada de nível, mas avançada que já está sendo bastante discutida por outros grupos, né? Então, assim, eu acho que acaba andando as coisas um pouco juntas, sabe? Existe jeitos de você criticar e discutir essas coisas que já foram muito discutidas e que precisam avançar, mas tem gente que tá lá, saindo dessa casa que as pessoas não falam sobre o assunto, tá saindo desse bairro, dessa situação, e precisa ter o imaginário, sabe? Ela não pode já começar discutindo. Não porque ela não pode, mas porque ela precisa imaginar que é possível, sabe? Você não imagina que é possível, você não avança, você não consegue debater alguma coisa que você nem sabe que acontece, né? Sim, eu entendo um pouco isso também como etapa inicial interessante, né? Realmente, assim, porque eu sempre lembro também, eu não quero falar pelas pessoas, eu sempre da Aline falando da experiência dela com a Lara Croft, né? Que hoje, se a gente olhar pra trás, parece uma coisa muito bizonha, né? Parece uma coisa muito bizarra, assim, que tu possa chamar aquilo de representação, assim. Mas eu acho que foi super importante e tal. Sim, foi super importante, acho também. Mas, né, tem problemas. Essa que é a questão. E eu acho que o melhor de tudo é que a gente pode problematizar as coisas. Ninguém vai morrer por causa disso. Nem as coisas vão morrer. E é o que a cultura nerd gamer não entende. Que a gente problematizar, a gente vai transformar e daí talvez transformar sim para uma coisa melhor para todo mundo. Eu tava pensando ainda na questão do character creation. Eu prefiro os jogos que são assim, porque daí eu crio a personagem do jeito que eu quiser. Ou ainda eu vou jogar jogos em que a personagem é mulher. Eu não jogo jogos que o personagem é homem. Hétero, então nem se fala. Não jogo. Sim, eu vou atrás dos jogos que vão ter personagem feminina ou vão ter personagem mulher, sim, eu vou. Que é uma escolha que eu faço. E acho que, ainda que seja consumo, né, não deixa de ser consumo. Eu tô indo lá e tô comprando um jogo que custa R$200, né, um jogo de PlayStation. Mas ainda assim eu tô fazendo uma escolha que, na minha perspectiva, tá considerando a identidade que eu assumo pra mim. A minha posição de discurso. Né? Eu não quero mais jogar como se eu fosse um homem. É claro que lá em 1996, quando eu joguei a primeira Lara Croft, nossa, me sentia super representada naquela heroína. Claro, ela tinha todas as power fantasies que a gente gostaria, né, loucamente, de ter. O problema é que a questão é que ela não se desenvolveu, né? Ela demorou muito para se desenvolver. Ela sofreu uma transformação para daí passar a ser uma mulher e não só uma personagem feminina em 2013, com aquele reboot. Ali ela se transformou bastante. Ainda que eu acho que tem alguns resquícios, acho que rola ali ainda uma manutenção da essência dela lá de 1996. Mas eu acho que a ideia de jogos com criação de personagem, ela é muito importante para que a gente possa oferecer a diversidade.
Claro que daí a gente volta no problema são só escolhas e não tem impacto lá na narrativa. Tem, às vezes, algumas coisas, assim, podem ser pequenas, né? Mas eu acho que algum impacto, mesmo que mínimo, sempre tem. Agora, se a gente pensa em jogos em que essas opções elas não aparecem, mas daí a gente tem a representação de alguma identidade específica. Imagino que vocês tenham visto o semi-trailer, semi-gameplay que rolou do The Last of Us 2 na E3 agora. E daí a gente tem uma cena em que a Ellie tá beijando uma menina. Quer dizer, a menina beija a Ellie e tal. E o que surgiu naquele momento ali na rede mundial de computadores, né? Eram as pessoas enlouquecidas dizendo, tá, mas espera aí. Espero que esse beijo aí não esteja aí por nada, né? Tem que ter alguma função dentro da história. Aí, eu pensei, que lindo, todo mundo aqui é doutor em teoria da literatura, né? Porque tá todo mundo questionando a narrativa do jogo. Quero ver. Cadê? Quero ver. A segunda coisa, desde quando questionam coisas héteros no jogo? Daí o Kratos lá comendo as minas lá sem sentido nenhum no meio do jogo, ninguém questionou. O cara lá do Witcher também. Eu também questiono, mas a questão é que o gamer tradicional, o guerreirão, aquele que ganha, né, o guerreiro, ele não vai questionar essas coisas, porque daí a gente volta naquela ideia. Sim, existe um imaginário de que o gamer neutro é o hétero branco. Então ele só vai questionar aquilo que tá fora da identidade dele. Daí ele vai lá problematizar. Peraí, mas esse beijo tem sentido? Não, eu quero que esse beijo esteja encaminhado de uma forma que faça sentido dentro da história. Cala a boca, palhaço, sabe? Eu fico puta da cara com essas coisas. Mas eu quero jogar esse beijo na tua cara. Eu achei que era bem importante a gente ter esse tema. E eu achei importante ter diversidade de opiniões, porque ainda que eu tenha uma visão muito mais assim acadêmica e teórica de feminismos, e tenha também uma certa visão sobre a questão de representação dentro de jogos, eu acho que ela está aqui ainda para ser muito debatida, né? E a questão de pensar a representação de qualquer outra identidade que não seja essa vista como padrão. E assim, não adianta a gente querer falar assim, é uma falácia dizer que existe esse jogador neutro, né? Que eu sempre digo que é o Lucas porque ele é homem branco, né? Não, mas assim, não é uma falácia, mas é uma construção cultural. Se a gente vai analisar em termos de linguagem, as gramáticas, né? Teóricos e teóricos e teóricos da língua portuguesa vão dizer que o neutro é o masculino, né? As terminações no masculino, que daí tu tem uma diferença quando é feminino. Da onde isso? Quem determina? Foi um homem que determinou, por isso que ele vai dizer que o neutro é o masculino. Então, assim, problematizar é tirar esses standards do centro. A gente tem que descentralizar as coisas. E a gente só vai conseguir descentralizar as coisas com a variedade de textos que eu falei. Daí botou ali uma personagem. No The Last of Us 1, por exemplo, tem um personagem que ele aparece lá no meio dos nada, que ele é gay. Ele tem um namorado, o cara, acho que agora não me lembro se o cara já morreu ou tá sei lá onde, não sei o quê. E tipo, não tá dito ali que eles são gays e que eles são namorados ou casados ou sei lá o que e tal, não sei o que. Mas tá subentendido, tá nas entrelinhas da narrativa, dos diálogos, né? Por quê? Porque tu tem aquelas personagens vivendo uma vida como elas viveriam em qualquer circunstância. Então, acho que ter a justificativa narrativa dentro do jogo, tá ali como peraí, agora eu vou explicar tal coisa, é uma forma de talvez problematizar com esse interesse específico. Eu quero fazer um jogo que problematize isso. Eu quero que essa discussão ela seja central no meu jogo. A gente vai lá e produz esse jogo, né? Alguém vai ainda produzir esse jogo. Agora, a ideia de personagens, né, no sentido, e aí eu tô pensando poético, né, estético, de criação, os personagens, elas estão ali, elas têm identidades. Elas são pensadas dentro daquela narrativa e elas vão contemplar uma série de identidades que a gente tem na nossa própria realidade. Então, eu acho que, assim, a gente não anda todos os dias se justificando, eu não saio daqui de casa, eu vou ali na esquina, eu sou feminista, olha só, e aqui significa
significa tal coisa. Não faço isso. Mas eu vou fazer uma coisa que esteja dentro do pensamento que eu sigo, que eu acredito. Que uma das críticas, às vezes, que os gamers fazem quando aparece uma personagem que nem a do Baldur's Gate e tal, é que é mal desenvolvida, né? Mas é que nem tudo precisa ser necessariamente bem desenvolvido, né? Eu acho que a questão não é essa, assim, depende do contexto de onde aquele personagem está inserido no jogo, sabe? O problema, pra mim, não é esse, assim. Eu acho que às vezes aparecer de maneira discreta e sem elaboração pode ser até melhor, porque às vezes quando se tenta elaborar, às vezes acaba ficando algo ruim, porque fica expositivo demais, sei lá, então... Acho que a questão não é tanto assim, tudo tem que ser bem desenvolvido, sabe? Eu acho que não, acho que depende da situação, né? Eu vi esses dias, tem um youtuber que eu tenho assistido bastante na última semana, e quando eu digo isso, eu quero dizer que eu assisti acho que todos os 200 vídeos dele, que é o... Putz, como é que é o nome dele? Eu não lembro, mas ele traz uma discussão super boa do Baldur's Gate, que ele diz, olha, tem esse personagem aqui que diz que é trans, é só isso que ela diz. Só que também tem o fulano que te vende armadura e só diz que é um anão que faz armadura e que a família dele faz armadura há 200 anos, entende? Então, assim, tudo é mal desenvolvido nesse sentido, né? Se esse for outra discussão, ok. Mas agora, se for outra discussão, não, entende? Na real, é meio difícil falar em questão de mal desenvolvido, às vezes, em videogame, porque a escrita do videogame é no geral, né? Então é tudo mal desenvolvido muitas vezes, né? Então é difícil tentar invalidar personagens trans ou qualquer outra minoria por conta disso, de ser mal desenvolvido. Eu acho um argumento meio furado, assim, né? Acho que não é por aí a crítica que pode ser feita, né? Pois é, eu também acho isso. Eu só ia contar outras duas coisas da Aline. A primeira é que eu acho que o pessoal ficou muito puto com a coisa da Ellie no Last of Us, exatamente porque tu é obrigado a jogar com ela, né? Tu é obrigado a ver a história dela, e tu é obrigado a ser uma mulher lésbica, ou pelo menos que se envolve com mulheres e tal. Porque se tu for ver no Fable, por exemplo, tu pode ficar com homens ou com mulheres, e isso nunca foi uma questão muito grande. Porque era uma coisa que tu escolhia, né? Ficava como uma escolha. A outra coisa é que é o seguinte, dona Aline Job, jogador estándar, o cacete. O cacete! Por quê? Porque o último personagem bissexual que tu jogava foi Phantasmagoria 2 de 96, tá? Primeira e última vez no videogame. Já começa pelo fato que tu usou cacete. Por que tu não disse vagina? A vagina. Mas é que... Aqui, ó. O jogador estándar é a boceta, entende? Assim. Perdão. Não, enfim, eu concordo com tudo que tu disse, mas eu penso um pouco isso, assim. Que é uma coisa que eu tenho visto, né? Tu não constrói personagens, né? Quando tu tem um standard. Quando tem essa coisa do personagem aberto, entende? A não ser que tu faça, e aí eu vou falar de novo, como o Mountain Blade. Mountain Blade, melhor jogo. Que se tu faz uma personagem mulher, ele te deixa evidente que o jogo vai ser mais difícil, porque as pessoas não vão te respeitar por ser mulher e por ele ser um jogo medieval, entende? E aí isso te traz possibilidades outras, do tipo xingar as pessoas de volta, e aí eles te puxam pra duelo, né? Porque tu xingou lords e aí tu ganha os duelos e fica muito famosa, muito mais fácil. Aí tu começa a ser vista como aquela mulher, né? Que se destaca, assim. E tu pode, inclusive, pegar outras mulheres que são bastardas, por exemplo, e botar elas no trono, né? Então é bem interessante. Tem como botar uma mulher que é uma bastarda no trono dos árabes, assim, do povo árabe, entende? E tu reinstala uma antiga e esquecida linhagem de sultanas, entende? Então, assim, puta que pariu, sabe? Isso é muito interessante. E eu nunca vou conseguir parar de jogar esse jogo, nunca. Eu tô com umas 200 horas, que horror. Mas, enfim, assim, então, o quanto que as coisas não são tão longínquas, mas essa necessidade de tentar fazer uma coisa pra todo mundo, pra mim, é muito problemática. Né? Porque é isso, é tu tentar criar uma representação que acaba não criando nada. Uma questão inicial, ok, né? Mas talvez a gente poder pensar um pouco mais que isso seria legal e tal.
eu queria perguntar pra vocês se vocês não acham que rola um negócio meio bizarro quando a Aline falou, por exemplo, de que a gente tem que estudar e tal, de que a gente parece que tá vivendo uma era onde tu tem que fazer uma ultra-análise do que tu do que tu gosta para que aquilo pareça moralmente correto e sem nenhum tipo de paradoxo, assim. Porque é isso, assim, isso tem me dado muito medo. Porque isso que a gente fez do Sense8 dizer, é ruim, né? E tem coisas babacas, mas é bom, mas olha é ruim. Olha só. Tem umas questões aí, tipo... Eu que trabalho muito na área de pensar a teoria da literatura e a crítica da literatura, uma coisa é tipo, eu, Aline Job, tô vendo aqui um bagulho, tô lendo um bagulho, eu gosto, eu não gosto. Isso é uma questão subjetiva. Agora, a outra parte é quando tu, como crítico, tu vai lá fazer uma análise do bagulho. Tu pode, eventualmente, dizer por que, né, considerando teus gostos, teus interesses e tal, não sei o que, aquele ali foi um jogo, ou um filme, um livro e tal, que, né, pra ti foi positivo, ou qualquer coisa assim. Mas uma coisa é a questão subjetiva, do gostar e o não gostar, e a outra coisa é tu ter a capacidade e a competência de analisar um bagulho. Porque, nossa, gente, eu cansei de analisar livros que eu, pelos meus interesses, não gostei. No entanto, eu consigo ver que é um bom livro, que tem uma estrutura bem organizada, que é bem escrito, que tem personagens bem desenvolvidos. Então, tipo, a minha questão subjetiva ali de gostar ou não gostar, ela fica em segundo plano, ela não importa. Então, acho que são duas coisas diferentes. Na questão da representatividade, tem o contexto social em que a obra está inserida, né? Então, acho que isso é que às vezes dá uma relevância, uma importância para aquilo, né? Apesar de, pessoalmente, às vezes até mesmo em termos de qualidade técnica, assim, de produção, não são tão bom, né? Mas, enfim, tá num contexto em que aquilo adquiriu uma importância, né? Eu só queria fazer um comentário rápido que a Aline fez essa fala sobre o Woody Allen. Sobre o Woody Allen, eu perguntei ali no chat, e o Woody Allen também estava nisso, Aline? E aí eu só ouvi um tec, a Aline socando o computador assim, o Woody Allen que vá pro inferno! Mas o Woody Allen não entra nisso, eu concordo com a Aline. O Woody Allen não, porque o Woody Allen não, a gente tem que levar em consideração a complexidade, a gente tem que levar em consideração essas coisas, menos o Woody Allen. O Woody Allen que vai pro inferno, eu concordo. Sabe que eu tenho um problema sério, cara, que eu adoro o Polanski, eu sei que ele é um estuprador de merda e eu deitaria ele na porrada fácil, mas os filmes são muito bons. E aí eu tenho esse sofrimento, assim, que eu não consigo desver o Bebê de Rosemary. Eu gosto do Lobão, gente. Não, aí longo. Aí você tá errado. Tudo tem limite, né? Mas o Woody Allen é chato. E ele é chato. Então, eu deitaria ele na porrada mais feliz que o Polanski, mas eu bateria em ambos, assim. Agora, o que me irrita mesmo, assim, é essa coisa que o Lucas falou de uma necessidade de justificar extensivamente. Sabe o que eu sinto falta? Eu sinto falta de assistir os bagulho, gostar, sentar com as pessoas e conversar com entusiasmo sobre o que eu gostei, sem precisar ficar teorizando muito, porque eu vou dar um exemplo, assisti Hereditário semana passada, achei foda, amei, um dos melhores filmes de terror que eu já vi, assim, eu pessoalmente gostei muito. E aí eu tava muito empolgada, saí do cinema alucinada, saí assim, tremendo de medo, mas alucinada, de feliz, porque eu tinha visto um filme que tinha me empolgado muito, isso não acontecia há muito tempo. Aí eu abri o Twitter muito feliz pra discutir Hereditário, assim, tipo, nossa, vou discutir esse filme que eu... E, cara, as pessoas estavam assim, então, porque tem que analisar, porque o contexto familiar, que são questões importantes, mas a onda do site nerd trouxe a maldição de todo mundo ter que agir que nem o Rubens Evaldo Filho no bar. Porque aí as pessoas ficam numa ultra teorização, e eu acho que falta espaço pro tesão, e o tesão pra mim é importante pra arte, sabe? Aquela sensação de que você tem que, assim, eu tive uma sensação de deslumbramento vendo o filme, que quando terminou eu falei, caralho, que foda, o que foi que eu assisti, que coisa incrível. E aí parece que a galera fica tentando hiperintelectualizar tudo, e é isso, e aí assim, sei lá, pode... mas você gostou desse filme, esse filme é machista porque na cena X apareceu tal. E aí rola uma censura que é quase moral mesmo, de você gostar das coisas ou não, que eu acho merda, porque eu acho que se a gente só fosse gostar de coisas que fossem representativas, minoria tava fudida, a gente não ia gostar de nada.
E que muito da potência da mídia tá mudando vem do fato de que a gente cresceu gostando de umas coisas totalmente cagadas que não foram feitas pra gente, mas que a gente gosta mesmo assim. E gostar foi o primeiro passo pra gente refletir, pra ter a percepção crítica, pra fazer esse movimento agora de problematizar e exigir mudanças na indústria. Mas quando você abafa o gosto, sabe, o maravilhamento que as pessoas têm com a arte, com a produção cultural, eu acho que você está destruindo uma coisa que tem um potencial muito subversivo, de fato, né? E eu sinto muito essa falta. Eu sinto falta de chegar e conversar com as coisas e falar delas com entusiasmo e dizer que é muito foda sem ter que ficar bancando a intelectual de boteco com a galera, explicando porque eu gosto das coisas. E eu sinto que a gente cobra isso da militância e isso é horrível, porque a gente cobra da militância coisas que a gente não cobra de outras pessoas, né? Mas uma coisa é a gente tá conversando com os nossos amigos e daí, tipo, sei lá, eu vejo assim, né? Tô conversando com os meus amigos, vou dizer se eu gosto ou não gosto, tal coisa é trouxa, tal coisa não é trouxa, isso é maravilhoso e tal, não sei o quê. Mas, tipo, se eu vou escrever um bagulho, eu não vou ficar lá assim, gosto, não gosto, é bonito, né? Essa que é a questão que eu tô falando. Sim, quando mas eu acho que vai muito de encontrar isso. Subjetivo é quando eu vou dizer se eu gosto, se eu não gosto. Agora, se eu vou fazer uma análise, eu tô fazendo um bagulho formal, tô escrevendo um artigo pra uma revista falando sobre um livro, um filme, um bagulho e tal, um jogo, eu vou fazer uma análise que, tipo, no máximo vá levantar pontos que eu acho que são relevantes ali. Mas eu não vou ficar no bom, do gosto ou não gosto. Claro, vou pra mesa de bar, eu vou falar se eu gosto ou não gosto. Mas assim, também não vou dizer pra vocês, as mesas que eu ainda participo hoje em bar, a galera é toda enlouquecida, tipo, porque no fulano disse que não sei o que, porque Foucault, a gente vai assim beber. Por isso que a gente bebe bastante. Eu acho que o problema não é o Foucault. E a gente fala o que a gente gosta. Tipo, tu tinha que ver um dia eu e os meus amigos debatendo um Grande Sertão Veredas com cerveja. É uma loucura, eu gosto e eu não gosto, e o porquê que a gente gosta e não gosta, e eu acho que fica maravilhoso. Eu acho que o problema não é o Foucault, não é trazer teoria, Aline, porque eu sou super a favor de trazer. Aliás, eu acho que falta isso na crítica de mídia. Eu acho que o problema é uma atitude meio cínica que a gente adota com as coisas. E aí eu vou discordar um pouquinho. Eu não acho que a gente tem que abafar esse deslumbramento que a gente tem para escrever crítica. Até porque a crítica neutra não existe, né? Eu acho que a gente talvez tenha que sair desse estado de cinismo e de autopoliciamento para a gente conseguir problematizar as coisas, mas que a gente tem que levar os afetos em conta. Porque eu sinto que muitas problematizações não levam os afetos em conta, não levam porque que a gente ama as coisas que são problemáticas em conta, sabe? E eu acho que quando a gente não faz isso, a gente está ignorando uma parte que é muito importante do produto cultural, que é o fato de que às vezes ele é todo errado, mas você ama aquilo e você nem sabe explicar por quê, e que a gente tem que explicar o porquê. Mas é isso, sabe? Eu sinto que às vezes nesse movimento que o Lucas falou, da gente ficar hiper justificando as coisas, tal, a gente perde um pouco desse afeto mesmo, dessa relação emocional que a gente tem com o produto cultural, e eu acho que a crítica não pode tá fora disso. Você falou, a gente debate Grande Sertão Veredas com entusiasmo, então é isso o ponto de partida, esse entusiasmo, que eu sinto que às vezes rola um abafamento porque a militância tem, é uma coisa do lacre, né, que a gente problematiza muito, que é ter essa atitude meio cínica de tudo querer transformar numa frase de efeito e capital social de militância, do tipo, tá todo mundo embolgado com bagulho, então você é extremamente cínico em relação àquilo e falar que é uma merda, que é cheio de problema, pra assim eu dizer que eu sou mais militante que a galera, entendeu? Perdão, eu só ia dizer bem isso, né? Que é a cultura da lacração. Né? Eu gosto muito desse conceito da cultura da lacração do livro da Kill Norris, né? Que é um livro cheio de problemas também, né? Entre eles, investir na teoria da ferradura, mas que ela conceitua a teoria da lacração de uma maneira muito fantástica. Ela diz é uma comunidade cujo ganho de capital cultural está ligado a tu achar a maior quantidade de problematizações mais rápido que o outro. Assim. Sim. Então, isso, né, eu acho que isso desconsidera completamente isso, o que eu gosto e o que eu não gosto. E abre um espaço onde tudo que tu gosta, tu tem que explicar muito ferrenhamente o porquê, como se aquilo fosse moralmente superior, assim. Vira uma corrida do moralmente superior, entende? Vira uma desqualificação dos seus afetos, da sua experiência humana, vamos assim dizer, né? Porque tudo tem que ser justificado. Pra mim, eu fico muito confusa com isso de abrir o gostar e não gostar. Porque, por exemplo, tem vários gêneros de jogos que eu tenho pavor.
Eu acho, tipo, eu me pergunto por que isso existe. Aí eu penso ao mesmo tempo, cala a boca, Aline. Existe porque tem gente que gosta. Essa é a questão. E, tipo, agora eu quero saber quais são. Né? Agora eu quero saber quais são. Vocês já sabem todos quais. Eu odeio jogo de corrida, de lutinha. Odeio o jogo Minecraft, por exemplo. Não faz sentido essa merda na vida. Né? Note, é tão legal. Mas é aí que tá. Aí, tipo assim, alguém que gosta talvez consiga me apresentar ali uma lista de por que ele gosta e por que é bom. Eu não vou aceitar essa lista, não importa. Entende? Então, por isso que pra mim, o meu gostar ou não gostar, eu tento deixar ele bem secundário no momento que eu vou fazer uma análise. Claro que, né, tipo, tô aqui falando com vocês, tô numa mesa de bar, eu vou falar por que eu gosto, por que eu não gosto, eu vou ficar xingando as coisas, né? Assim como a gente analisa a forma como a gente vai se expressar linguisticamente, dependendo da situação e tal, coisas assim, né? Acho que a gente pensa, tá, aqui eu posso falar isso, aqui eu posso ampliar um pouco mais, aqui eu me concentro no quê? Eu acho que a gente faz essas seleções e eu não vejo isso como um problema, né? Mas sei lá, é a minha perspectiva, né? Então. Eu acho que essa tendência a analisar demais as coisas, elas vêm de uma blindagem que a gente faz, porque a gente sabe que nas discussões, não entre a gente, mas acho que discussões entre outros grupos, em discussões com a direita, eles vão pegar aquele ponto em que não faz sentido e falar que o discurso todo não faz sentido e desvalorizar tudo. E eu acho que isso vem um pouco da gente de ter que ser essa pessoa que vê todos os problemas para que os outros não vejam. Né? Eu fico pensando muito nessa coisa de lacre e dessa coisa que tem da cultura de drag, gay, de se criticar. Eu lembro de ver aquele documentário do Paris Burning, sabe, que é famoso sobre drag queens. E ela fala, sabe, a gente... É um jeito da gente se afiar, porque a gente sabe que quando vier de uma pessoa que não tá no nosso grupo vai ser ruim, sabe? É um jeito da gente entender o que são os problemas e se defender mostrando um pro outro, né? E eu acho que tem um pouco disso nessa cobrança que a gente tem com os outros e com a gente mesmo de não falar coisa por falar ou não sentir coisa por sentir, porque é natural e a gente vai fazer isso em grupo e vai fazer isso sem culpa na hora, mas quando chegar um discurso, alguém falar, nossa, olha esse tweet que você mandou. Ah, então você é feminista, você gosta disso, desse tweet de 2013, que você gostou disso. E apesar de não fazer tanto sentido, é um tipo de argumento que faz com que as pessoas achem que você não faz sentido mesmo. Nossa, você gosta dessas coisas, então nada da sua luta vale a pena. Eu acho que tem problemas essa análise, mas eu acho que ela não é de graça, né? Eu acho que ela vem dessa tensão e dessa sensação de perigo que a gente tem, às vezes, muito nas argumentações, né? Pra mim tem um pouco a ver com o contexto aqui do podcast, assim, então eu me sinto, no caso, muitas vezes é que eu tenho que justificar o que eu não gosto, né, não tanto que eu gosto, porque que nem o caso do Sense8, assim, é algo que socialmente é legal e que eu pessoalmente não gosto, assim, mas, com o podcast é muito de falar da questão da implicação social desses produtos culturais, né? Então eu não deixo de falar do meu gosto pessoal, mas eu levo sempre em conta o que está além do meu gosto pessoal, né? Não tanto uma questão de justificar, mas assim de abordar diferentes óticas, assim. Eu não sei tanto se é uma questão de justificar, eu só não gosto de pensar as coisas de uma maneira assim, pobre. Eu acho que pensar pelo aspecto do tesão, do afeto que o negócio desperta é importante, mas também existem outras formas de pensar que às vezes vale a pena se destacar, né? Então, é isso que eu procuro fazer quando eu tô falando de algo que nem o Sense8, sei lá. A Aline disse que quer falar de Jurassic Park. Opa, bora! Porque ele é uma visão da América na era Trump. Não, eu tenho duas coisas, na verdade, pra falar. Uma que eu sonhei que o Trump era meu motorista do Uber, foi louco.
Meu Deus! E eu acho que eu pego o taxista reaça, hein? Parabéns. Foi bem louco. E aí a gente ficava passando numas ruas, assim, aí tipo, tinha umas pessoas numa fila, num prédio, assim, tipo, sei lá, uma ONG, um bagulho assim. E daí ele falava assim, pois é, esse bando de vagabundo fica aí em fila, ó, esperando pra ganhar coisa, em vez de ir trabalhar e não sei o que. E eu comecei, opa, peraí, meu senhor, não é bem assim, não sei o que. E daí, tipo, a gente chegou na casa onde íamos ficar e tal, não sei o que. Ele subiu pra ajudar a guardar as coisas. E eu olhava pro Marcelo e falava, manda esse homem embora daqui agora, tira esse homem daqui. Foi louco. Mas o que eu queria falar sobre o Jurassic Park é que daí fui assistir o filme novo semana passada, né, em comemoração aos 25 anos que eu tinha assistido com a minha irmã, né, lá em 1993. E aí depois eu resolvi reler o livro que eu não relia quer dizer, que eu não lia de novo fazia, sei lá, uns 20 e tantos anos mais. Né, tenho 37 anos. E daí eu tinha simplesmente apagado, na verdade não tinha apagado a minha cabeça, eu não tinha tido, era a noção de que era totalmente branco aquele filme. O livro, branco e macho. Porque daí, tipo, tu tem um apagamento total de personagens negros. Os negros, quando eles aparecem no livro, eles são ditos assim, porque daí apareceu ali um funcionário negro. Eles não têm nome, eles não recebem uma outra função a não ser coisas mecânicas, tipo, ele foi ali, abriu o portão e tal. E as mulheres, elas são bem diferentes, né, da adaptação lá do Spielberg. Elas estão ali como objetos de decoração, né, basicamente. Elas não têm uma agência própria, elas são decoração, né, elas não têm outra função que não essa. E daí, quando tu pensa em termos de adaptação e como a mídia, a mídia visual, ela pode transformar essas questões, e a gente pega o próprio filme de 1993, tu já vê que a personagem da Ellie Sattler, ela ganha um destaque, ela ganha falas importantes, né? A famosa, né, os dinossauros comem o homem e a mulher era da terra, né? Isso aí me marcou desde a minha infância. Aquela menina que daí ela sabe usar computador e tal, e usa Linux, não sei o quê. Tipo, elas recebem ali um agenciamento que eu acho que é fundamental para tu pensar a questão de protagonismo. Ainda que elas não fossem as personagens principais, elas têm um protagonismo que no livro elas não tinham. E isso é uma correção que a adaptação pode fazer, né? Claro, os filmes que vêm depois, eles vão ter outros problemas, e eu acho que eles perdem numa série de questões de representação e de diversidade e tal, que aquilo ali, minimamente, ele tenta resolver. Claro, não resolve, né? Mas ele tenta preencher de algumas formas. Agora, eu acho que essa questão da gente pensar como transformar essa estrutura. Agora eu não lembro quem comentou, mas tipo, mudar a estrutura é pensar na produção. E não é só pensar ali em quem está programando e por que não programa assim ou não programa assado e tal, não sei o quê. Eu tenho ouvido muitas vezes o discurso de alguns desenvolvedores que trabalham para empresas e dizem, mas olha só, tu tem que falar isso pro cara que decide ali, o diretor executivo, é ele que vai me dizer que jogo que eu vou fazer, como é que vai ser meus personagens, que tipo de imagem que eu vou fazer, que não sei o quê. Então, eu acho que falta esse agenciamento individual, né? Tipo, qual é o meu papel aqui? Eu tô aqui só para programar código? Eu e o Lucas falamos isso para os cursos, o curso de jogos da Unicinos aqui de Porto Alegre. Não sei como que eles receberam, né? Não sei qual foi a impressão deles de ouvir que eles podem fazer muito mais do que simplesmente digitar código, né? Que esse é um papel que só cabe a eles tomar, eles e elas, né? Tá certo que acho que 98% daquele público lá era de homens e poucas mulheres, mas enfim, tinha algumas mulheres. Tinha mais de uma mulher e não tinha 100 pessoas. Tinha mais de uma mulher. Tinha 50 pessoas que nem a mulher pela conta. Exato. E a gente falou isso, então quer dizer, sim, a estrutura talvez ela só vá ser modificada quando a gente tiver essa diversidade de vozes produzindo esses diferentes textos, né? Então a gente tem que ter mulheres, a gente tem que ter LGBTs, a gente tem que ter negros em todos os níveis. Mas aí tu tá querendo falar de cotas, Aline. Não é de cotas. É a questão de possibilitar que essas pessoas cheguem lá. Eu sempre faço as relações com a literatura porque é de onde eu venho originalmente.
A gente tenta discutir isso, né? O Brasil produz muitos livros todos os anos, mas o que predomina ainda são livros publicados por homens brancos, heterossexuais de classe média, que em geral ou são jornalistas ou professores universitários, né? Então a gente tem um predomínio de um discurso. Cadê a diversidade? Ela não está aqui. Ninguém está dizendo que eles têm que escrever sobre a mulher que mora no morro. Ninguém está dizendo que eles têm que escrever. Não que eles não possam ter essa representação, essa diversidade nas personagens, enfim, não é isso. Mas a gente também tem que possibilitar que essas próprias vozes criem os seus protagonismos, né? Criem as suas narrativas. Então, acho que a questão da gente poder pensar representação e representatividade, ela está em vários níveis, e ela tem que ser assumida por todo mundo que está envolvido, né? Tanto o jogador, a jogadora, o crítico, a crítica, o desenvolvedor e a desenvolvedora. Quem vai lá eu só vou escrever diálogo. Ok, se tu só vai lá escrever diálogo, não precisa chamar a personagem que vai aparecer na tua frente de puta ou vagabunda. Coisas desse tipo. Ricardo, como nosso mais novo iniciante, pode finalizar. Pode finalizar, por favor. Hoje eu podia deixar ele por último, porque ele tem a voz mais sexy. Não, vamos iniciar pela voz mais sexy. Ricardo, então, considerações finais? Eu acho que é muito claro que quando a gente fala de representatividade, a gente está querendo algo a mais. A gente está pensando nesse assunto que está discutindo, que está saindo toda hora na mídia, sai nas notícias mainstream, representatividade do que. E a gente está vendo uma necessidade de que isso evolua, sabe? Conseguiram que fizesse com que essa palavra existisse, sabe? Existisse na cabeça das pessoas. Pode ser para reclamar, pode ser para louvar, mas que acho que agora é a hora de se utilizar disso para alcançar outras coisas, né? O que essa representatividade realmente vai fazer pela comunidade, o que outras causas ela vai conseguir levar, né? Eu acho que a discussão de representatividade importante hoje é uma discussão que não exatamente deixa a representatividade de lado, mas é uma discussão que olha para frente, né? Ela já não está mais preocupada as pessoas não imaginarem que essa palavra existe. São discussões assim que a gente está precisando ter para ver nossos caminhos. Bruna, as considerações finais? Eu não tenho nada muito mais para acrescentar. Acho que foi legal a discussão. Eu fiquei pensando um pouco nessa questão, pensando para um tema futuro, talvez, se a gente tiver como articular isso melhor, mas eu fiquei pensando nessa coisa que a Aline falou de character creation e tal. A gente falou da questão das escolhas, né? E eu fiquei pensando se isso não podia ser um tema para um próximo podcast, assim, pensar essa questão da importância da escolha no videogame, se ela é importante assim, como ela afeta a narrativa, como ela permite, às vezes, que o jogador ignore certas possibilidades, certas narrativas, para se fixar naquela narrativa na qual ele está habituado e tal. Então, deixa essa ideia aí pra gente pensando e talvez discutir futuramente, talvez. Eu acho ótimo, já é a segunda que a gente tá devendo, né? Uma que eu acho que a gente tem que discutir, que é a maternidade no videogame, né? Que é... Hoje a Aline, uma parte falou assim, porque, né, os personagens do videogame podem ser pais, podem ser mães. Digo, não, mães. Mães é difícil. Temos ali umas duas. Mas obrigado, Bruna. Aline, das considerações finais, em 30 minutos ou menos. Eu quero dizer que eu tenho repensado muito a minha tese desde então. Acho que eu poderia reescrever a minha tese hoje, alterando várias posições que eu coloco lá. Várias coisas eu mantenho. Eu acho que o character creation, ele permite a gente criar essa identidade narrativa. Isso eu ainda acredito que os jogos que oferecem essa possibilidade, eles permitem que tu desenvolva a ideia de uma identidade narrativa, né, ficcional dentro daquele ambiente de simulação, seja ele qual for. Agora eu acho que, em termos de pensar
que é uma coisa que eu falo lá, falei na tese e tal, possibilita alteridade e empatia e tal, não sei o que, eu já discordo da minha própria posição hoje em dia, porque eu acho que no momento em que tu pode criar o teu próprio personagem, isso e aquilo, tu não vai enfrentar a diferença, né? Tu vai enfrentar aquilo que tu, como a Bruna falou, aquilo que tu já tá pode ignorar certas coisas, né? Sim, tu vai, eu acho que é isso, né? Aí no fim eu penso, o que eu faço quando eu escolho montar uma personagem mulher ou ainda escolho jogos que tem personagem mulher? Eu tô ignorando aquilo que eu não quero, que é jogar como homem. Mas então não deixa de ser a mesma coisa. Então eu acho que isso é uma coisa que eu repensaria e acho que não funciona tão bem. Não, eu acho que não funciona como representação no sentido para mudar a estrutura. Acho que ele possibilita que tu crie essas identidades que não estão normalmente contempladas pelo videogame, né? No caso dos jogos contemporâneos. Elas não são predominantemente contempladas e nem minimamente, às vezes, talvez, contempladas. Agora, lembrando de momentos da E3, assim, eu vi algumas das conferências principais e tal, e daí, tipo, a maioria foram apresentadas por homens, né? Homens brancos. Talvez tivesse ali alguma identidade LGBT. Não sei, né? O que visualmente me passou é que era tipo, aqui só fala homem branco, sabe? Tipo, acho que em poucas conferências apareceram mulheres, né? Então, quer dizer, a gente enxerga, né? É visual que a produção disso, né? O nível que está desenvolvendo essas mensagens, está desenvolvendo essa mídia, ainda precisa muito mais de diversidade, de representatividade e de representação. E eu acho que alterar essa estrutura de trabalho vai daí sim impactar também na produção de significado dentro dos jogos. Eu acho que no momento em que eu, como indivíduo, me identifico de tal forma e represento uma certa identidade, eu vou querer que isso seja reproduzido no meu trabalho. Acho que as duas coisas andam juntas. E para poder modificar o jogo, acho que a gente tem que ter esse caminho também de atingir o desenvolvedor, a desenvolvedora, e fazer com que, eles cheguem lá, e dois, que eles ocupem esse papel e essa função de modificar as coisas todas, assim. Agora, para dentro dos jogos, né, adoro um jogo de tiro, quer dizer, de tiro não exatamente, né, porque eu tô ainda viciada no Fallout 4. Mas eu acho que os jogos, eles estão sendo pensados num primeiro momento, a questão do consumo, queremos atingir um público que a gente talvez não atingia antes, mas eu acho que isso já é um começo. Então, eu não vejo com olhos negativos por causa disso. Porque eu não tinha, então agora eu tenho. Eles estão em busca de um público-alvo. Agora, se isso está sendo de fato negativo ou positivo, acho que é alguma coisa que a gente vai ver adiante. Acho que a gente pode pensar em jogos que aconteceram bem recentemente, que possibilitaram umas identidades assim, mais significativas, ainda que isso possa ser melhorado. Obrigadão, Aline. Bea, teu comentário final. Eu acho que esses incômodos que a gente apresentou aqui no podcast, eles não são só nossos, e que logo eu sinto que essas discussões vão começar a ganhar mais espaço numa mídia um pouco mais mainstream, porque eu já tô vendo elas pipocarem aqui e ali. Então, apesar de eu ter reclamado muito, eu não sou totalmente pessimista com o que acontece. Eu acho que é uma coisa que é a minha grande birra, de tudo virar uma cultura de influencer e tal, é uma coisa que é da internet, e como essa crítica de mídia tá muito concentrada na internet, é uma coisa que vai rolar. E eu posso falar do feminismo, que é um movimento que eu vejo mais, mas acontece em vários outros também. Mas eu acho que a gente caminha para um estado em que essas questões começam a ser um pouco mais problematizadas, sim. Eu só penso que talvez a saída seja a gente pensar um videogame que não seja tão centrado no consumo. Eu sei que é louco, né? Porque videogame é a coisa mais consumista que tem, assim, mas dá pra pensar. A Taki fala muito disso, de pensar um videogame independente de fato, do que é a própria noção de independente. Então eu acho que talvez a gente começar a descentralizar essa questão do consumo, pensar esse consumo diferente, discutir outras questões, a própria questão da pirataria, do mod,
que eu vejo que são potências nesse sentido, a gente consiga desvincular essas questões de representatividade desse glamour influencer que ela ganhou, né, de nicho, e começar a pensar uma representatividade real. E mais do que nunca, eu acho que a grande questão é botar mais gente na indústria, que enquanto não tiver gente diversa na indústria, a gente pode falar e não vai adiantar nada. Eu vejo que tem produtores na indústria preocupados com isso e eu acho que a mudança vai vir daí. Se não mudar a estrutura de produção do videogame, eu acho que o que a gente tem em termos de representatividade não vai mudar. Então que a grande pressão tem que ser no sentido de mudar a cadeia de produção mesmo. Obrigadão, Bê. Bom, eu acho que eu concordo, obviamente, com tudo que vocês falaram, mas eu tenho tido... eu parei para pensar também depois da minha tese. Eu acho que hoje é dia 27... Ontem fez um ano que eu defendi a minha tese. E aí eu comecei a pensar um pouco quais são meus objetivos hoje políticos, né? Eu vejo que eu tenho 2 grandes objetivos que eu acho que casam muito com o que a gente falou hoje. O primeiro é que a cultura da lacração tem que morrer. Assim, é isso, não tem outro sentido, não tem outra possibilidade. A cultura da lacração tem que morrer. E ao mesmo tempo eu acho que a gente precisa começar a pensar em coletivos, né, tanto locais quanto globais, de uma melhor cultura de apropriação cultural. Né? Eu acho que quando a gente consegue sair de uma visão de representatividade do bom e do ruim, do feminista do não feminista, do queer do não queer, do negro ou do não negro, né, e entrar em uma possibilidade de complexificação que não seja moral para a gente poder tomar as coisas, e que a gente possa tomar as coisas pelo impacto que elas têm, né, e pela possibilidade que elas têm, então, de aumentar a quantidade de pessoas produzindo, aumentar o poder, né, que pessoas não brancas, não hétero e não homens e não cis têm na indústria. E quanto mais a gente conseguir irritar e tirar o poder da mão de quem quer essa hegemonia branca, hétero, masculina nos jogos, e de violência, né, e das porcarias das mecânicas sempre fazendo a mesma coisa nos jogos, melhor. Então poder se firmar nos impactos daquilo que a gente tem feito, nos impactos daquilo que a gente tem visto, e diminuir essa necessidade moral que a gente tem de dizer se alguma coisa é ou não é representativa, para mim ela é central hoje para a gente poder pensar uma nova discussão sobre representação.